lá, esperando o Renan aqui pra gente bater um papo aqui. Hoje vai ser uma coisa bem descontraída. E aí, Renan, manda aí a solicitação pra eu aceitar. Pronto, agora sim. Vamos lá, Barão. Opa, e aí? Beleza? Beleza. Tá me ouvindo tranquilo, né? Tô ouvindo você tranquilo. Tava apreciando sua careca agora que já não tá mais tão careca assim, né? Isso, inclusive hoje completa exatamente um mês, né, que eu tinha passado a zero, então já tá bem grandinho já. Você sabe que Opa, na e já começou os cultura. travamentos aqui. Opa, e aí? Acontece, a internet é essa. Você sabe que na cultura candomblessista, né, o ritual de raspar a cabeça, Hum, quando você faz o chamado santo, né, o pessoal comenta que é fazer o santo tem os preceitos, aquela coisa toda. O ritual de cortar o cabelo, de raspar a cabeça, é como se você tivesse se livrando do carrego que você carrega desde o começo da sua vida, entendeu? Assim, ou sim. seja, como o cabelo é a coisa que você carrega com você desde que você nasceu, então espiritualmente o cabelo ele pode estar carregado, tal, com más fluidos, né? Com maus fluidos. E aí a ideia de se cortar o cabelo na zero tem vários motivos, mas esse é um dos motivos por qual se corta o cabelo na zero, né? Então eu acredito que você fez bem em raspar a cabeça, porque o tempo anda meio sombrio, né, nos últimos tempos. Inclusive foi assim, bem. Foi um dia depois do meu aniversário, né? Aniversário é sempre um início de um ciclo, né? Fim de outro. Um dia depois eu disse, eu vou fazer esse experimento. Nunca tinha feito na minha vida, nem quando eu fiz no vestibular eu raspei. É, opa, deu uma travada aqui. Renan. Mudar de lugar aqui, Esse peraí. aqui já tinha. Opa, tô aqui no quarto da minha irmã, pode falar. Não, como eu dizia, mas eu tinha feito aniversário, né? Aí um dia depois eu resolvi fazer esse experimento. Aí eu gostei, foi legal. Bacana, bacana. Gente, boa tarde a quem está entrando aqui, Águida Cunha, Junieric aqui, Junieric Grande, professor Junieric, professor de Karatê. Eu tive, Massa. tive, tive acho que 2 ou 3 aulas com o Junieric, mas Junieric é uma grande figura profissional do Karatê aí, professor do Sesc, gente muito boa, gente muito fina e um karateca de mão cheia. Eu e a Abner, a gente faz lives constantemente e a gente sempre tem uma pauta, mas hoje a gente resolveu não colocar nenhuma pauta, a gente resolveu fazer um bate-papo hoje sem maiores temas, sem maiores amarras, só para a gente falar, como diria Zé Ramalho, né? Falo da vida do povo, nada de velho ou de novo. E a gente vai falar aqui sobre algumas coisas. Eu acho assim que temos uma grande novidade para contar para vocês, que é o fato de Abner fazer uma entrevista com o Juca Ferreira, né? Abner vai fazer uma entrevista com o Juca Aham. Ferreira, ex-ministro da Cultura, acho que do governo Dilma, não é isso? E E do, Lula também. e do segundo governo Lula, não é isso? Ele entrou no ministério em 2003 como secretário executivo a convite de Gilberto Gil. Sim. E aí foram 5 anos e meio nesse cargo, que foi justamente o tempo que Gil ficou no ministério, até ele próprio pedir exoneração, né? Ele queria conduzir a carreira novamente musical dele. E aí Lula convidou o Juca a assumir o ministério e ele ficou até o final do governo Lula. Em 2015 ele
foi convidado novamente por Dilma para assumir novamente a pasta, né? Que aí ele ficou até se instaurar essa coisa aí. Esse tempo entre a saída dele e a volta dele, a ministra foi Marta Suplicy, né? E a Ana de Holanda Ana de primeiro, depois a Holanda, né? Suplicy. Exatamente. É Marta Suplicy que, entre outras coisas, é mãe de Supla, né? Aham. Exatamente. Deve ser, eu fico às vezes me imaginando como é que Supla votou em 2000 acho que foi 2014, que Marta e Eduardo Suplicy foram adversários, né? Sim, Tipo assim, é. e a eleição ela só podia ter um voto, né? A eleição do Senado na época ela só podia ter um voto. Eu fico pensando em quem Supla e João Suplicy votaram. Eu, sinceridade, penso muito Não sei nisso, se eles assim. dividem, não sei se eles dividem o voto, né? Assim, você vota em um e você vota no outro para É, equilibrar. porque eu acho que o mais jogo é quando tem a eleição para duas vagas de Senado, né? Aí você pode É. fazer uma dobradinha, né, tal, e colocar, né, tal. É, enfim, é uma coisa que eu penso também. Do mesmo modo que eu penso se Tasso Genro na eleição de 2014, se ele votou em Dilma, se ele votou em Luciana Genro, Hum, né? Tal, assim, pode são, crer. são discussões que eu tenho, assim, fico vagando se é, se não é, né, tal. Ser da mesma família não é garantia de que a coisa vá realmente vá votar, né, tal. Mas que Uhum. são coisas no mínimo curiosas, né? São situações curiosas que para quem, assim como eu, é cientista social, isso desperta uma curiosidade incrível, assim, né? Tal, assim, você ter numa mesma campanha uma família com um pai e uma mãe disputando a eleição, né, tal, e enfim, a mesma vaga, né? Enquanto O, o, adversário, né? é, o certo naquela eleição ali de 2014 seria Marta ter retirado a candidatura e ter apoiado o Suplicy, porque a eleição era contra a Serra, né, cara? Então, assim, Serra É. ganhou a eleição, né? E antes que alguém possa dizer que isso seja machismo da minha parte, não é, gente. É porque Eduardo Suplicy é o cara e Marta Suplicy já não é tão o cara assim, sabe? Graça tá mandando um oi aí, né? Tudo bem, Grazi? Como é que você tá? Que Ela bom até ver tava me você. cobrando, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, quando é que a gente ia voltar a conversar e tal. É porque segunda-feira, especificamente, eu não marquei nenhuma live e eu tava numa preguiça só. Aí um ex-jogador do Aham. América falou comigo, resolveu fazer uma live comigo ontem. Uma live, por sinal, assim, bem Assembleia de Deus, que o cara é assembleiano e tal, ex-jogador convertido. Aí você mistura futebol com Bíblia e tal, assim, é um negócio. A Bíblia não falou do futebol, né, cara? É uma coisa impressionante isso. E eu fiz essa live ontem com ele, o cara falou da conversão dele, né, tal. Eu acho curioso escutar conversões assim. É uma experiência antropológica riquíssima. Quando eu entrei na Faculdade Uhum. de Ciências Sociais, na minha primeira semana de UFRN, teve a semana de antropologia, né? Sim. E a semana de antropologia foi quando eu descobri que a antropologia era uma das coisas mais iradas que o ser humano já havia inventado, né? E eu achava massa, porque na, a, como é que se diz? A Semana de Antropologia nos apresentava diversas coisas. Assim, essa Semana de Antropologia que eu vivi em 2009, ela me apresentou algumas coisas, né? Por exemplo, a primeira coisa que ela me apresentou era os professores barra pesada que eu ia ter no departamento, né, tal. Uhum. Inclusive, eu não tenho problema agora de falar nomes, porque eu já estou formado mesmo, essa porra. Um cidadão por nome de Carlos Guilherme, professor de Antropologia da Saúde, o satanás em pessoa. Esse cara deu um trabalho da porra na disciplina e que eu paguei com ele, acabei trancando, paguei depois, tá, enfim. Esse cara na Semana de Antropologia arrumou tretas na Semana de Antropologia, quer dizer, uma semana que é Uhum. para você exibir coisas normais e falar de coisas, né, tal. É, Carlos Guilherme acabou arrumando confusão lá com o Paulo, um colega meu e tal. E a segunda coisa foi assim, que as temáticas da antropologia são as mais diversas e incríveis Isso, possíveis, é né? verdade. Assim, o resumo do que é antropologia é você, quando chega em Teoria Antropológica 3, que você vai ler os habitantes da Zululândia moderna. Até hoje eu não sei que porra é essa, para onde vai, se vem, se não vem.
né, tal. Você estuda briga de galo, você estuda aquela coisa toda. Grande É muito Rogers, divertido, cara. grande Rogers Up. Rogers é ex-atacante do América, eu fiz uma live com ele. Massa. Rogers fez uma live essa semana no canal do América. Apesar que hoje eu tô de Alecrim, viu, Rogers? Eu tô com a camisa do Alecrim hoje. Ó. Olha que legal aí. Camisa do time aí que você fez alguns gols. Pois então a antropologia é esse mundo gigantesco, né, de coisas, e essa semana de antropologia foi bacana por conta disso, né, tal. E uma das coisas que eu tive, assim, que foi assim, um negócio duas coisas que até hoje eu lembro da semana de antropologia, um documentário sobre antropologia africana, né? Antropologia feita por africanos, porque a antropologia no começo Uhum. da história ela foi feita por norte-americanos para a Europeu, Primeira né? Guerra, e europeus, né? Para, assim, com o nome antropologia, de fato, ela surge ali nos Estados Unidos, né? Uhum. Mas se a gente imaginar que Peru Vaz de Caminha já fazia isso lá na invasão às terras brasileiras, então a antropologia ela É. já surgiu nesse processo, né? Marco Polo também, que era um navegador italiano, né, tal Uhum. genovês, tá, enfim. E aí, cara, nessa brincadeira, tem dois documentários que eu não esqueço nunca, né? Um era sobre um grande hotel de Moçambique, né, tal, que esse documentário do Moçambique assim foi foda, tipo, foi anos 90, né, tipo, a exibição do rolê naquele auditório da biblioteca da UFRN. Aí, de repente, um cara tira a roupa no documentário, né? Aí uma doidinha, ai, como é grande, né? Tipo, tipo, a doidinha vai dizer um negócio desse. Aí você já viu, né, cara? Você dá uma declaração no simpósio de ciências sociais, isso já gera uma discussão, né? Tipo assim, olha, nós estamos aqui para trabalhar antropologia, não estamos aqui para ver pornografia, tal, e lá vai, né, tal. Só que teve um documentário que eu vi, que esse eu acho que tem na internet, vocês podem dar uma olhadinha depois. Eu não me lembro o nome do documentário, mas vocês procurem depois no YouTube. Pastor Clóvis João Pessoa, né? Hum. Rapaz, é o seguinte, esse cara, ele fez um documentário. Esse cara é um pastor evangélico, né? Logicamente, pastor Clóvis ele só não vai ser de ovelha, né? Esse cara fez um documentário e o testemunho desse cara tem um nome simples e direto, né? Pastor Clóvis, o ex-viado, né? Tal. Hum. Aí o seguinte, esse cara desenvolveu uma comunidade terapêutica em João Pessoa, na qual ele afirma curar ex-travestis, ex-viados, e, enfim, tudo isso. Tal. E, meu amigo, o negócio é hilário, cara. O negócio ele gerou uma Imagina. crise, ele gerou uma crise de riso coletiva em quem assistia esse documentário. O negócio foi tão hilário, mas tão hilário, que o professor que foi convidado para fazer a coisa cancelou o negócio. Gente, eu não vou fazer mais não, porque eu acho que isso aí já diz o que é, né, tal, enfim, tudo isso. E aí você ia ver o depoimento dos irmãos, né, tal, que eram irmãs e que não são Pois mais é. irmãs e tal, né. Aí o irmão falando, nossa, olha, por que na época que eu fazia assim, né, tal, isso acaba atingindo a nós homossexuais. Ah, quer dizer, não, nós não somos mais homossexuais, nós éramos homossexuais, agora nós não somos mais homossexuais. A gente tem sempre que lembrar que nós não somos mais homossexuais. Né? Cara, era um negócio hilário, hilário, assim, um negócio que eu me mijei de rir quando eu vi esse negócio. Sabe assim? E aí passam as fotos do Pastor Clóvis, né, tal, com uma roupa, né, tal, e surpreendentemente, Pastor Clóvis não entrou na política, né? Eu achava que ele iria entrar, ele Hum. acabou não entrando, enfim. É, Mas, enfim, foi uma das coisas que eu descobri quando eu descobri que a antropologia era um negócio cabuloso, digamos assim, né? Um negócio sinistro mesmo, né? Tal, assim, foi. Por isso que eu tenho pretensão de adentrar nessa área Sim, sim, também. sim, com certeza. Né, tal, e aí, assim, aí eu lembro que esse documentário, quando ele foi exibido, aí
Alípio, tempos depois, fez uma. Uhum. Alípio, tempos depois, fez umas colocações, né? Dizendo que não existia homem, não existia mulher, existiam corpos, seus prazeres. Alípio sempre foi meio do contra, né? Tal, com relação a tudo que viesse da antropologia. Então ele Uhum. colocava isso aí, né? Tal, enfim. Mas foi assim, foi um negócio muito hilário e assim, o grito da doidinha e essa crise de riso nesse simpósio foi um negócio assim esplendoroso, Chocante. assim, chocante, foi chocante, assim, foi uma parada chocante. Nesse documentário, inclusive, de Moçambique, tinha teve uma cena também que gerou um riso incrível, né? Que era os moradores, uns boizinhos lá em Moçambique que brincavam na porta do hotel. Os boizinhos tinham por hábito e fazer suas necessidades fisiológicas na praia, né? Os boizinhos, Sim. quando iam cagar, eles começavam a gritar: Vamos cagar na praia! Aí você imagine isso no auditório da BCZM, né, tal, aquele ambiente Eita. onde cultura, paz, informação e doutorados e tudo que há de mais moderno e mais chique em termos de conhecimento está lá. Né? Então, é uma coisa assim hilária, muito hilário mesmo, é um negócio hilariante. Olha, cara, só mudando um pouquinho de ação, você falou no caso, no cara, carro do Guilherme, né? É, Não, porque assim, você falou do meu entrevistativo da semana que vem, né? Que é o ex-ministro Juca Ferreira. sim. E mais pra frente eu vou entrevistar o Ricardo Guilherme, que é ator, diretor cearense, assim, uma entidade do teatro cearense. E também tem uma história muito forte com a TV educativa do Ceará. Assim, a história dele e a história da TV educativa meio que se misturam. Foi a primeira voz da TVE. E aí eu já tô com o contato dele. Nossa amiga Suevelyn, eu que costurou esse Ah, contato e... eu já ia tocar, porque falar em relacionamentos passados é uma coisa. Não, mas Suevelyn, ela é de boa com ele, né? É Exatamente. muito amigo dele. É. Esse cara fez um papel na Globo também, numa minissérie da Globo, sabe? É uma Uhum. figura icônica e Tu lembra ele qual foi a minissérie? Tu lembra qual foi a minissérie? foi força-tarefa. Sim. Ele fazia. Eu não lembro o nome do personagem, mas eu lembro que ele fazia. Ele apareceu como o irmão do traficante Jorge Santos, né? E ele Uhum. fazia o papel de um traficante que não tinha armas e só fazia negociar as drogas. E que ele era irmão de um traficante. E aí a história. Assim, essa série Força Tarefa é interessante porque ela falava sobre a corrupção policial, né? Uhum. Então era uma, ele faz o e aí no fim das contas o traficante acaba tem um desfecho o episódio, mas o traficante acaba jurando uma vingança contra a polícia porque acusaram o irmão dele de ter dado um tiro e ele dizia que o irmão dele não mexia em arma, o irmão dele tinha medo de arma e só cuidava do operacional, né? E aí ele fez esse papel no filme e tal, e enfim, na série, né, tal, e a Força Tarefa foi uma série da Globo legal. Agora, ela só, na minha visão, ficou legal depois da terceira temporada, que foi a última, na verdade, porque foi quando melhoraram as imagens, o elenco, tal, a série ganhou Sim. um corpo diferente, né, tal, e eu passei a curtir a série dali. E tem Murilo Benício, que é um puta de um ator e que eu sou fã pra caralho de Murilo Benício. Assim, acho o Murilo Benício um Pois é. ator muito massa. Aí o Ricardo Guilherme vai ser aí, talvez eu acho que para outra semana, né? Para não ficar muito. Agora que eu já tô entrando nessa fase de entrevistados de, de reconhecimento nacional, né? Embora eu já vou começar com uma pedrada, né? Sim, sim. Mas é isso, né? Eu tô bem. Eu fiquei muito feliz com a resposta positiva do ex-ministro. Foi muito tranquilo. Fiz o que você recomendou. Mandou uma mensagem pro Instagram e viu o que dava e respondeu, deu certo. O Instagram ele tem me proporcionado algumas Uhum. coisas. Tipo, ontem, por exemplo, eu recebi aqui em casa um presente que foi uma camisa de um jogador do América, né? Que despretensiosamente eu chego na live e digo, rapaz, é o seguinte, eu coleciono camisas do América e tal, e camisas de futebol de uma maneira geral. Se porventura o senhor se interessar em colaborar, tal, alguma coisa. E eu já ganhei alguns presentes por conta, né, da divulgação que eu faço do meu Sim. trabalho, né, tal. E o Instagram ele serve para mostrar que pessoas são iguais, são pessoas comuns como nós, Uhum. né, tal.
e tudo mais. Tem um recebido para chegar semana que vem também, Grazi. Outra camisa aí que também já tá na agulha. Enfim, né, tal assim. Essas É. camisas espalhadas Brasil afora, elas vão ter um valor para a pessoa. Se eu conseguir reunir um acervo e ter mais de 100 camisas, já é outra coisa, né? Uhum. Tipo, aí eu tenho um canal no Facebook também, né, que eu posto vídeos do América de maneira diária. Aí hoje eu recebi um recado de um cara que trabalhou na Rádio Poti e ele fazia filmagens de jogo para a TV Tropical. Aí esse cara disse que tem um material em casa e que perguntou se me interessaria, né, tal. Aí, enfim, então, assim, devagarzinho a gente vai conseguindo as coisas, né? Tipo, Uhum. um dos troféus que eu tenho, por exemplo, é o contato do João Santana, que eu ainda não consegui falar com ele, né, tal, mas ainda vou marcar uma match aí com ele depois, uma live match aí, alguma coisa, né? Aquele from behind, from não sei o que, tá, enfim. E Joel Santana, eu tenho um contato dele aqui e tal, e não me sinto importante por isso, mas eu só acho que as pessoas poderiam ter essa abertura, né, cara, assim, Aham. né, assim, Juca Ferreira É, vai estar falando para uma pessoa conhecida da cidade do Natal, né? na real, assim, eu tava até analisando já foi alguns dias, desde não pensar que eu tô com esse plano na cabeça de convidar o ministro, né? É, e aí que na verdade quando eu comecei esse lance de fazer lives entrevistando, que na verdade foi muito por você, né? Você um dia me chamou, ei, vamos fazer uma só pra zoeira e tal. E aí eu nunca tinha feito live na minha vida. E quando eu vi que você começou a fazer também entrevistando os jogadores, né? Eu disse, não, vou fazer uma da área que eu domino mais, que era da cultura, mas era uma brincadeira. E, só que as pessoas passaram a levar mais a sério. Os próprios artistas foram levando mais a sério. E aí eu disse, não, então eu vou levar isso mais a sério também. Porque eu vi que na real era onde eu estava mais me expondo para a cidade de fato, enquanto jornalista. E você vai ganhando um currículo, né? São entrevistas que eu estou fazendo, então isso vai contando. E aí eu disse, meu irmão, vou ver aqui, porque eu passei a ter respeito por uma parte da classe artística, né? Mas existe uma outra parte, porque quando você trata de ego de artista, aí é uma parada complicada. Porque tem artista que tem um ego, não vou dar entrevista para qualquer pessoa, né? Não vou Jogador me de expor futebol a também isso. é assim, viu, Jovem? Eu recebi Aham. alguns nãos também nesses últimos dias aí e tal, e alguns WhatsApps não correspondidos, né, tal. Isso Uhum. acontece também, É. né, tal. O cidadão joga no futebol potiguar e acha que é o cara, assim, né, tal, Uhum. né, tal, enfim. Né. Agora faço como Didi Duarte, ex-jogador e treinador do América. Ah, amigo, se você fosse craque, você não estaria aqui não, viu, jovem? Didi Duarte costuma dizer isso, que ele é treinador de bases, né, de categoria de base. E ele disse que volta e Uhum. meia o cara chega e diz que é craque. Ele disse, ah, amigo, se você fosse craque, você não estava aqui, viu, jovem? Sinto muito, né, tal. É bem isso. Aí, tipo, o do ministro foi engraçado, porque a semana passada teve aquele episódio ridículo da Regina Duarte. E aí eu postei uma foto no History, que é a foto da posse dele enquanto ministro, ele abraçado com Lula e Gilberto Gil aplaudindo. E aí eu postei e disse, né, são os ministros da cultura que a gente teve aqui de verdade no Brasil, foram esses dois. E no que eu marquei o Juca, ele foi, visualizou o History, curtiu e compartilhou, e repostou, né. Então, eu vi que era uma pessoa que era fácil, fácil acesso, né, acessível. E aí eu fiquei maquinando, disse, rapaz, eu acho que eu vou chamar o ex-ministro, porque eu acho que é um up interessante no trabalho que eu venho fazendo. A gente sabe assim, né? As pessoas passam a olhar para você, pô, o negócio aqui é mais sério, né? Não é só uma brincadeira. Então, passou-se uns dias, aí segunda foi que eu mandei a mensagem, ele respondeu ontem à noite, né? E pediu para ligar para ele hoje de manhã. Hoje a gente acertou tudo. Então, quarta-feira, que é o dia que eu completo um mês de pandemia cultural, vou comemorar um mês entrevistando o ex-ministro Juca Ferreira. É. Nós já temos quanto tempo de diálogo de quarentena? Cara, eu sei que é mais de um mês porque eu começou um pouquinho antes disso, né? Então, já é mais de um mês já. É. Você poderia depois tentar também o ex-chefe o ex-secretário da presidência, né? Que é
o nome dele é. Eu tenho duas fotos com esse cara, agora eu não lembro o nome do cara mesmo. Esse cara, É, ele teve aqui em Natal agora, no Encontro de Fé e Política também. hum, Uma figura incrível, cara. Se eu me lembrar o nome do cara, eu digo a você. Aqui para mais ah, tarde aparece o nome do cara. eu realmente assim, eu vou muito no âmbito da cultura, né? E entrevistar um ex-ministro da cultura tem a ver, embora também caiba entrevistar esse cara, de repente até um pouquinho mais pra frente, né? É. Mas todos os nomes, assim, depois que eu consegui essa, meu amigo, agora tudo é possível, só ganho Cara, uma assim, olha, desconfiança. eu acho que, assim, por exemplo, eu acho que a vida da pessoa, né, assim, profissionalmente falando, por exemplo, eu quando eu estagiei no IF, eu descobri que no IF havia um negócio chamado, é, era um processo que tinha no IF, que você era professor do IF, né, tal, aí você entrava com um pedido para ser reconhecido como mestre, né? Ou como doutor, né? Por exemplo, você era professor do IF, tipo, tinha entrado lá na época dos anos 80, anos 90, né, tal, enfim. E você, quando adentrava a instituição, na época o fomento a mestrado e a doutorado não era uma coisa tão grande assim como foi há, há 10 anos atrás, porque agora não vai ser mais, né? Uhum. Sim, eu acho, na minha visão, quem fez mestrado fez, ótimo, parabéns, tal. Mas com essa turma que está aí, vocês podem esquecer que não, o fomento que eu e a Abner vimos na UFRN e no IFRN, vocês não vão ver mais, tá? Detalhe que eu estou falando aí, sem grilo, viu, gente? Sem maiores poréns. E eu quero me lembrar agora como eu. Pronto, né? Lembrei agora, né? Que era o chamado processo de RSC, processo de reconhecimento de saberes e competências, né? Resumindo a história, você passava a ganhar é, como um mestre ou como doutor, né, tal, enfim, a depender da equivalência que derem a sua trajetória, né? Cara, e eu cuidava desses processos e, tipo assim, cada processo era mais lindo que o outro, cara. Era um negócio incrível, assim, tipo, você via caras, por exemplo, tem professor do IFRN que, por exemplo, o cara era educador físico, o cara já tinha trabalhado no Botafogo de futebol e regatas, tinha sido técnico de futebol, por exemplo. Pronto, o exemplo aqui do Ferdinando Teixeira, né, tal que Sim. Fernando Teixeira, ele foi professor de educação física do IFRN e se notabilizou por treinar clubes aqui no Rio Grande do Norte. Fernando Teixeira, ele tem exatos 11 campeonatos potiguares. O futebol do Rio Grande do Norte ele tem 105 anos. Desses 105 campeonatos, quer dizer, 105 campeonatos não, dá 100 campeonatos, porque o primeiro campeonato aqui só surgiu em 19, né? Que Uhum. até o América foi o primeiro campeão. Mas desses 100 campeonatos, 10% dos campeonatos foram conquistados por Fernando Teixeira, entendeu? E aí esse cara trabalhou no Catar, trabalhou no Bahia, tal. Esse cara não precisa provar nada para ninguém. Assim, não precisa provar nada para ninguém. E assim, ele é uma das figuras que foi contemplado, né, tal, com esses processos, né, tal, e outros professores de educação física do IF também, né, tal, quer dizer, pelo número de competições que disputavam, por tudo. Quer dizer, então, assim, eu acho que a vida profissional do cara, assim, eu respeito muito o profissional que tem uma trajetória. Assim, você olha para o cara tem uma Uhum. trajetória, né, tal. Na comunicação, isso é uma coisa um pouco mais que vai um pouco mais além, né? Assim, eu acho que na comunicação o grande lance é realmente o currículo que você constrói, né? Tipo assim, por exemplo, tem um cara como aquele Francisco José da Globo Nordeste. Aquele cara ali, porra, tipo assim, se ele tiver doutorado, se ele tiver até graduação, não sei e tal, mas
Graduação certamente ele tem, porque eu já pesquisei uma vez e vi que ele tinha graduação, mas aquele cara fez reportagens históricas, assim, tipo. Você tem noção que aquele cara veio de Recife pra cá pra cobrir os terremotos que João Câmara teve, tá ligado? Tipo assim, o cara cobriu os terremotos de Sim. João Câmara nos anos 80. O cara cobriu a Copa de 82, o cara foi correspondente do Brasil na Copa de 82 para a Globo Nordeste. O cara fez matérias na qual ele desbravou diversas praias e selvas e matas Brasil afora. E uma dessas praias que esse cara desbravou, o Rio Grande do Norte deve a ele, que foi a Praia de Pipa. Que ele fez um Globo Repórter uma vez sobre praias desertas e com visuais massa. E o cara foi para Pipa, fez uma reportagem em Pipa, sobre tudo que havia em Pipa, tal, essa coisa toda. E nesse vai e vem dos acontecimentos, ele lançou Pipa para o mundo, né? Uhum. E Esses são os travamentos aqui. Não, volta aí. Eu tô vendo. Deixa eu chamar ele de novo. Pra mim travou, então. Só não travou pra tu, mas pra nós aqui travou, então. Vamos de novo. opa, voltou. Voltou. Não, Grazi, não foi, dessa vez não foi, dessa vez foi o seguinte, foi porque eu fui apertar aqui para ver quantas pessoas estavam online aqui na live. Aí Ah, apareceu um vídeo ao vivo aqui, aí na hora que eu fui apertar. Aí aconteceu isso, né? Tipo assim, um sonho maluco da Margarete resolveu aparecer aqui. Enfim. seguindo. Por sinal, eu vou postar mais tarde, viu, gente, um negócio no Facebook sobre o sonho maluco da Margarete. Vocês vão entender o que é o sonho da Margarete, né? O fabuloso sonho. Mas não, como eu falava, então assim, esse cara cobriu Copa do Mundo, o cara conheceu o Fernando de Noronha, o cara conheceu tudo, né? Quer dizer, a carreira que o cara desenvolveu, né, tal, é uma coisa. Uhum. E assim, quando você tem uma carreira que a sua carreira ela é uma carreira massa, né, tal, isso é o que fica, né, cara? Isso é o que vai Uhum. ficando, né? Assim, você pega, por exemplo, aqui em Natal agora a gente tem um caso, a gente falando essa semana de jornalismo segmentado, eu e você, a gente vai ter um caso aí que a Cíntia Lopes Cardoso, né, tal filha do Sim. saudoso Everaldo Lopes, vai criar uma espécie de canal de cultura, né, aqui em Natal, Isso, o alguma perfil. um perfil, né, tal. É um site, é um portal. Típico local. Porra, velho, quer dizer, você Você, ela foi durante muitos anos da principal coluna de cultura da cidade, né? Que foi a coluna vinte do e cinco Viver, anos. né? Tal. E, e aí também, e aí ela é filha de Everaldo Lopes, né, cara? Tipo assim, que tem esse Uhum. detalhe também, né? Tal, que O foi o professor, né? professor né? Tal, cara, grande figura do jornalismo esportivo potiguar, tal, enfim. Então, velho, eu acho muito massa assim a carreira. Por exemplo, eu sou um cara que admiro muito meu pai, porque meu pai ele é um cara que hoje está se formando em direito, mas o direito para ele está sendo só um reconhecimento daquilo que ele fez ao longo da vida dele. Meu pai, com 22 anos, estava em Manaus, gerenciando empresas em Manaus, trabalhando com assessoria jurídica e tal. E, tipo, meu pai sabe fazer tudo que um advogado faz. É só uma questão de isso se transformar num diploma, entendeu? Assim, eu Uhum. boto muita fé. Assim, eu ainda não sou uma pessoa realizada profissionalmente, mas eu já trabalhei no IBGE, já trabalhei no IF, já fui bolsista da UFRN, já trabalhei na FUNSERN, Uhum. quer dizer, trabalhei numa prefeitura. Quer dizer, eu acho que a trajetória é o que fica, sabe? Assim, é uma coisa assim, é o Uhum. seu cartão postal, é o seu cartão de visitas para as pessoas, né? Tipo assim,
E na comunicação isso parece ser mais, né, tal, Sim. mais sangue nos olhos, digamos assim. Bom, e tem assim uma coisa que é entre os próprios jornalistas, porque a gente tem visto, ainda mais nessa última década, uma ascensão muito grande das mídias alternativas, né? Sim, sim. Depois do Mídia Ninja, principalmente, isso ganhou uma força. E aí eu percebo assim o comportamento da galera que trabalha na mídia tradicional, que por estarem na mídia tradicional, e aí na mídia tradicional eu falo assim, desde a televisão, rádio, jornal, eles se acham assim muito, se consideram mais jornalistas de fato por estarem atuando num veículo tradicional. E como se quem opta por ou atua na mídia alternativa seja menos jornalista, ou então esteja fazendo algo menos sério ou com menor qualidade do que eles, entendeu? Sendo que, na verdade, para mim, o tempo vai exigir que a mentalidade mude. Porque as mídias sociais estão aí, é uma realidade, não tem como brigar contra isso, saca? Mas uma cidade como Natal, por exemplo, que é uma cidade extremamente atrasada na mentalidade, isso ainda é muito forte, entendeu? Sim, sim, sim. Então, é como se fosse menos. Se o que eu estou fazendo atualmente é menos jornalismo do que quem está escrevendo para a Tribuna do Norte, por exemplo. É porque Natal assim tem a pecha de ser um lugar tradicional, né? Por exemplo, ontem mesmo assim, eu falei para você hoje mais cedo, né, a gente conversando que a gente deveria fazer um canal no YouTube, porque assim, eu não consigo admitir, por exemplo, coisas que eu vejo na imprensa aqui da cidade e, e tipo assim, porque assim, na real, o que é a imprensa de Natal, assim, em linhas gerais? São canais de televisão e Uhum. jornais e rádios que são que pertencem a alguma, assim, que oficialmente pertencem à União Brasileira, ao povo brasileiro, mas que na prática pertencem a famílias e que basicamente essas famílias elas vão se reproduzir entre si, né, tal e quando você vai ver uma pessoa compra um espaço da outra, uma pessoa coloca a outra, né, tal no lugar, né, tal e você está ali porque você na verdade é um socialite, você não é um sociólogo, né, ou você não é um jornalista, você não é um antropólogo, né, tal assim, Isso. você não é você é tudo menos a pessoa que deveria estar ali, Uhum. assim, assim ontem, por exemplo, né, um portal de notícias aqui do estado que eu tenho muito respeito e gosto bastante, que é o numinuto.com. Acho no Minuto um site, dois sites de notícia potiguar. O mais razoável dos sites, não sei o que é que você acha. Você acha legal, Abner? Assim, Cara, confesso que eu tenho acompanhado poucos portais de notícia daqui, sabe? E do é, Brasil, na verdade. Eu tenho acompanhado pouco. Vou é, até dar uma retomada O No porque Minuto, o No Minuto preciso me atualizar. me parece ser um canal razoável, né? Assim, não vou dizer. Tinha o Portal no ar também, que era razoável também. Eu acho que esses dois, são dois que eles meio que fogem um pouco, conseguem fugir um pouco das famílias tradicionais, do domínio delas, aí conseguem fazer uma coisa mais razoável, como você disse. Exatamente. Só que é o seguinte, é, e até assim, ontem, por exemplo, eles postaram, o No Minuto ele tem feito umas matérias esses últimos dias aí, peitando um pouco a Prefeitura de Natal com essa história do hospital de campanha, né? Porque esse hospital de campanha da Uhum. Prefeitura tem sido um negócio assim, extremamente. Para quem não acompanhou ontem o Jornal Nacional, ontem Natal foi matéria no Jornal Nacional. Natal só é matéria com desgraça no Jornal Nacional. Assim, nos últimos 5 anos aqui, desde aquela Aham. rebelião de. Na verdade, desde o Fora Micala, né, em 2011, que Natal, quando vem ser mostrada em rede nacional, é para mostrar as desgraças e nojeiras que essa cidade produz ao É. longo do tempo, né? Em resumo, nessa década, né? Nessa Essa década década. inteira, isso. Exatamente. E aí, o que é que acontece? Você tem uma situação, é, você tem uma situação que ontem saiu essa matéria, né, tal,
E no Minuto.com, um jornalista não, um comentador, um ex-jogador que é comentarista esportivo, né, tal, que é uma figura muito Mas querida, ele é jornalista também, mas ele é jornalista também, é jornalista formado em também, né? jornalismo, ele. Pronto, massa, Formado. beleza, pronto. Parabéns para ele, tal, assim, tá? Não sabia não. Parabéns para ele, né? É. Um cidadão, tal, que eu tô até com a camisa do time que ele jogou, né, tal, durante muito tempo, tal, enfim. Esse cara ontem fez um comentário no, no Minuto, que agora eu sabendo que ele é jornalista, aí fica mais nítido o fato de que ele não poderia ter dito isso. Tá, meu pai entrou Uhum. na live aí, Abner, tá dando um alô para Grande você. Zé Roberto, grande Zé É, Roberto. ele falou sobre a volta de Mike Tyson aos rings, né? E que Mike Mas vai Tyson. acontecer, é? Não, porque Mike Tyson postou um vídeo essa semana Ah, sim. treinando uns socos, né, tal. E aí a assessoria de imprensa do Mike Tyson confirmou que o Mike Tyson vai voltar, né? Eu fiquei muito feliz, assim, porque Mike Tyson é um puta ídolo, assim, um cara que eu acho do caralho, né, tal. Só não fique de banda pra ele, porque orelha, né, Mike Tyson, É. exatamente. Mas Mike Tyson é um dos maiores atletas que eu vi nos anos 90, era um boxeador incrível. É, o Mike Tyson ele tinha uma explosão física para lutar boxe, que era uma coisa única, tal, enfim. Uhum. E aí, cara, nessa brincadeira, o Mike Tyson, o jornalista em Jornalista lá. questão, foi lá e comentou a volta, né? Disse que gostaria de ver e tal. E aí ele disse que o desejo dele seria ver a revanche da luta entre Mike Tyson e Holyfield, né? Pois, segundo ele, Holyfield foi covarde na luta e que a luta não ocorreu, enfim. Velho, você usar o termo covarde, né, para se referir a um atleta profissional já é uma coisa complicada se você não for nada. Se Uhum. você for um jornalista, esse termo covarde se transforma numa coisa assim, extremamente difícil, extremamente complicada, né? Tal, você chegar e dizer um negócio desse tal. E você se referir a covarde com uma pessoa como Evander Holyfield, aí é que se torna mais difícil ainda. Porque, para quem não sabe, Holyfield ganhou as duas lutas de Mike Tyson. A primeira foi por nocaute. Então, assim, a primeira luta você ganhando por nocaute, você não tem nem o que discutir. Foi nocaute, acabou a luta, né? Em uma luta de boxe, quando um cara nocauteia, significa que um cara bateu muito, o outro apanhou muito, né? E que, entendeu? Acabou, Uhum. não tem nem o que você discutir, não, entendeu? E a segunda luta, Holyfield ganhou por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios, né? Assim, Tyson foi lá e mordeu, né? E a justificativa de Mike Tyson para morder a orelha de Holyfield foi que o Holyfield tava clinchando muito a luta, né? Tava clinchando. E aí o clinch no boxe é quando você começa a se abraçar com seu adversário, né, tal. Só que, tipo, velho, quem entende de boxe sabe que, tipo assim, Mike Tyson sabe que Mike Tyson ele era um atleta de explosão, né? Era um atleta que costumava bater. Assim. Mike Tyson ele batia no cara até o cara cair, certo? Então, se você não tivesse tirado. E Holyfield não, Holyfield ele era um cara mais clássico, ele tinha um jogo mais cadenciado, dançava mais dentro do ringue e tal. E se você vai enfrentar o cara no mano a mano, muito provavelmente Mike Sim. Tyson ganharia a luta, né, tal, do Holyfield, né, tal. Aí tem mais um detalhe, né, quer dizer, você ganha duas lutas, quer dizer, no boxe geralmente você tem uma luta, o cara ganhou. Se você ganhar a segunda do cara, não tem mais revanche. Geralmente você tem uma luta, você ganha, o cara ganhou outra, pronto, o cara teve a sua revanche. Agora vamos, a terceira é um tirateima. Só que o Holyfield já ganhou as duas, né, tal. Então assim, né, não tem nem que ter revanche, um negócio desse, né, tal assim. Então é complicado, né? Assim, quando você vê uma pessoa como essa chegar né, na imprensa, né, e dizer um negócio desse, né, tal, falar isso, tal, e
pessoas aplaudirem de alguma forma, tal. Eu sei não, sabe, cara, assim, eu me pergunto o que é comunicação, né? Porque, tipo, essa mesma figura em questão, né, Sim. abriu a boca alguns meses atrás para dizer que não entendia a torcida brasileira e a imprensa exaltarem a figura de Iniesta, né? Andrés Iniesta, que, para quem não sabe, é um jogador de futebol que está jogando no Japão atualmente, que jogou durante muitos anos no Barcelona, né? E Uhum. que fez o gol da final da Copa do Mundo, né? Se Iniesta Sim. jogasse no Potiguar e Parnamirim e fizesse um gol numa final da Copa do Mundo, ele já seria uma pessoa muito relevante para o resto da humanidade, né? Tipo assim, ele já seria uma pessoa muito relevante. Só que o cara, além de fazer um gol, esse cara, além de fazer um gol contra a Holanda, né, na final da Copa, eu estava querendo me lembrar agora, Sim, foi o adversário foi 2010. contra a Holanda. Esse cara não era só Iniesta, ele era um catalão que estava jogando na seleção da Espanha. Uhum. Tem gente na Espanha que até hoje não aceita o fato de que Iniesta foi quem fez o gol. Se fosse Sérgio Ramos que tivesse feito, seria muito mais bem aceito. Porque Sérgio Ramos é espanhol, espanhol de Madrid, né, tal, enfim. Sim. Então, assim, um barcelonista, um catalão, foi lá e fez o gol, né, tal. Foi lá e fez o gol. Então, assim, e detalhe, né, tipo assim, tem jogadores que se vangloriam de ter ganhado uma Champions. Iniesta ganhou três, né, tal. Então, assim, você dizer que Iniesta é um jogador comum, sei lá, assim, eu não sei, assim. Eu não sei porque que eu gosto de futebol depois de citar um negócio desse, porque não tem noção, cara. O negócio desse não tem noção, sabe assim, não tem. É, o lance aqui em termos de comunicação potiguar, essa daí talvez seja a menor das Sim, não é. preocupações. Não é. Porque assim, nos últimos, ainda mais nesses últimos meses, eu raramente eu não tenho acompanhado muito TV nem nada por uma questão de saúde mental. Mas, bicho, eu vou dizer uma coisa, viu? Do pouco que eu vejo, assim, não tem condições. Você quer saber o que é a comunicação potiguar? É um ser humano. Eu não vou falar de papinha, nem não vou falar de papinha. Porque É, isso aí já, meio já óbvio, tá né? muito batido. É Já tá meio óbvio. batido. Mas tem um cidadão que tá na TV há muito tempo, que é aquele Salatiel de Souza. E que, sinceramente, bicho, é a pior das piores coisas que a comunicação potiguar já produziu dos anos 90 pra cá, sabe? Se você quer ver, quer ter raiva, assista aquele programa, porque é ridículo, assim, é o auge do ridículo. Aquilo não é. É como disse o Jader Henrique, né? Aquilo é uma leseira, não é jornalismo, Munganga. É é munganga. munganga, aquilo Munganga. porque é um, é um programa que era para ser jornalístico, mas não é jornalístico, mas também não é entretenimento, porque não era para ser entretenimento. E entre uma coisa e outra é uma munganga, É. entendeu? Não, E os caras têm aí o microfone aberto pra falar qualquer merda que você quiser, entendeu? você tem algumas figuras aqui no Rio Grande do Norte, né, assim, que são bem complicadas, né, assim, é, porque é foda, por exemplo, eu sou da época que a TV Cabugi, ela tinha na bancada Michele Rincon, Geider Henrique, Margot Ferreira e Lídia Passe, tá ligado? Isso, na minha visão, é jornalismo. É. Isso, na minha visão, é jornalismo. Só Margot Ferreira, meu amigo, já. É. Margot Ferreira é uma pessoa tão foda, que é tão jornalista, que o primeiro trabalho dela foi no horóscopo. É. Mas não tô dizendo isso, tá tirando onda, não. É porque, tipo assim, é você ser profissional e entender que naquele veículo de comunicação, o trabalho que tem para você é apresentar o horóscopo. E ela foi lá apresentar o horóscopo. Uhum, E carreira de mostrou, dignidade. e mostrou o talento e tá aí até hoje, né, tal. Inclusive, só um parênteses, ela tá fazendo umas lives no final de semana, entrevistando uma galera que, olha, é só a nata. Ela entrevistou acho que foi semana passada, o Dade Carvalho, que é baixista, é um músico baixista. Que o Dade Carvalho, a gente falou daquele dia do Eta Ouvindo, que participou do Flor de Cactus e do Impacto 5. Né? Sim, O sim. Dade Carvalho, ele tocou. O primeiro disco que o Dade Carvalho gravou na vida, com 19 anos, foi o Acabou Chorar. Ele tocou nos Novos Baianos, ele fundou a Cor do Som e gravou um disco ainda pelo Barão Vermelho, fora a galera que ele acompanhou. E aí, se você botar aí. Ele gravou o disco dos Tribalistas, aquele clássico.
também. Um dos discos que ele gravou, assim, icônicos. Então, assim, É, é um cara que tem uma trajetória o invejável e amargou pra... Tribalistas, o Tribalistas é um negócio assim, velho, você é tipo assim, o Tribalistas é como se sei lá, vamos fazer um puta disco aqui, né, tal. Chama Gil, Caetano e Bethânia. Pronto. Guardadas as devidas proporções, o Tribalistas foi isso aí. Ah, É. Brau, Marisa e Arnold Antunes. Ah, vamos fazer um negócio massa, vamos. Né, tal. Quer Aquele dizer, disco não tinha como dar errado. não tinha como dar errado, não tinha como dar errado. Tudo naquele disco é muito foda. Aquela arte daquele disco Uhum. é uma arte belíssima e quem tiver esse disco aí, guarde, viu, gente, porque isso vai virar uma mercadoria valiosíssima no futuro, viu? Porque É. E se eu não me engano, o pode, Dade Carvalho, ele grava não é nem só o contrabaixo, ele grava também guitarra e teclado, se não me engano. Assim. É um músico que participou ativamente dos tribalistas. Dade Carvalho é aquela figura meio que quase que anônima do grande público, mas que a música brasileira tem um dedo muito forte dele. é mais ou menos como o caso de Marco Suzano, né? Que é Marco Suzano, ele Uhum. naqueles acústicos da MTV, todos eles, Marco Suzano tocou, né? Tal e enfim, né? Marco Suzano tocou naqueles acústicos todos, tá? Enfim, tudo Porque isso. são músicos de carreira, eles não se preocupam muito em ter uma projeção para o grande público, né? Eles se preocupam em aparecer para os artistas que podem contratar ele para tocar, né? É o que Exatamente. interessa. Então, o Dado Carvalho é um desses. Pois é. Mas Irmão do assim, Mu Carvalho, né? sim, sim. Que É, foi tecladista da Cor do Som e também participou da primeira turnê das 4 estações da Legião Urbana. Era ele, tecladista, antes do pode, Carlos Trilha. pode crer. Abner, só um negócio aqui. Rapidão, peraí. Mãe, Foi não. mãe, veja um negócio aqui na sala. A senhora viu como é que tá de poeira ali, senhor? Isso é normal. Não, eu digo assim, é porque agora no sol aqui fica melhor. É. Quer te chamar como tem que ser? Sim. Já. Beleza? Beleza, beleza. Voltando ao que eu estava falando aqui, né, Margot tal. Ferreira. Então, assim, eu me acostumei a ver esse jornalismo aí, certo? E Uhum. a outra referência que eu tinha no jornalismo era o Jornal do Dia da TV Ponta Negra, que durante muitos anos teve Lídia Passe como âncora do jornal, né, tal, e Lídia Passe junto até com essa menina que está aí agora também, que é quem apresenta o Jornal do Dia, nos dias atuais, né? E, enfim, 60 Minutos, esses outros jornais, apesar Se também que a você... gente quiser se aventurar um pouco mais, até a própria Carla de Souza, enquanto jornalista, Sim, sim, ela sim. exercia uma função interessante. Né? Ela, enquanto jornalista, ela deveria ter ficado lá mesmo. Esse trabalho ela fazia bem. Mais ou menos como Frota no pornô, né? Frota, Exatamente. Se ela tivesse ficado no canto dele, tava tudo certo. pois é. Então, assim, assim eu falei dessa galera que eu vi, né? Mas, por exemplo, hoje na televisão Potiguar, tem algumas figuras assim, que me causam um verdadeiro incômodo, sabe assim? Incômodo Uhum. mesmo, assim. A, a primeira delas é um cidadão chamado Gleidson Batalha, que esse cara é um misto de pastor evangélico com radialista, tá ligado? Esse cara apresenta um programa na TV Futuro, né, tal, e a TV Futuro que é uma das coisas mais loucas em termos de comunicação que eu vi na minha vida, né? TV Futuro é um negócio trilouco. É... Esse Cleiton Batalha, recentemente eu liguei a televisão, aí esperando começar no programa da TV Cultura, aí ele começou, né? A TV Futuro tem isso. A TV Futuro ela é um canal de televisão que ela mistura tudo. TV Cultura com Rede Vida, lá vai, mete. Aí tem a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus e tudo mais, né? É tanto que no dia que teve a entrevista lá com um cara que era o estudioso lá do vírus, eles entrevistaram. No meio da entrevista do cara, eles acabaram com a entrevista do cara e entraram com o culto da Mundial, né, tal, assim. Eita. Então, mostrou qual é o compromisso da emissora, né?
Aí Gleidson Batalha, eu acho que ele não se ligou que a câmera tava gravando ele, sei que porra foi ele. Olha, gente, esse negócio desse vírus isso é mentira, certo? A China é um país comunista, né, tal, e por ser comunista não divulga seus dados. Assim, aí eu me pergunto por que que eu fiz faculdade de Ciências Sociais, assim, porque, velho, assim, Por que eu fiz comunicação, né? porque, tipo assim, velho, quando eu paguei Teoria Política 2, professor Gabriel Eduardo Vitulo, que hoje está na Espanha, né, tal, que vai até fazer uma live aí e tal, mais tarde. Ah, é? Vai ter Massa. uma live dele aí mais tarde. Só não concordei muito com aquele termo exilado que ele colocou lá. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tudo bem. A gente vai entrar em detalhes depois, em outra oportunidade. Outra Vamos entrar em detalhes oportunidade. sim nisso aí. Sim, exatamente. Mas Vitulo foi um professor que eu tive. Vitulo explicou por A mais B que a China não é comunista, como todo mundo está querendo dizer que é. Assim, Estado totalitário. Quer dizer, e você vê um cara falar uma merda dessa, bicho. É um negócio assim foda. Mas pior do que esse cara tem uma pessoa. Que é uma jovem que apresenta um programa aí, esses programas de meio-dia, né? O famoso programa da hora do almoço, que é a menina lá como é o nome do documentário lá que é da Cara, BBC é a de Londres, TV no mundo, é a TV no mundo. TV no Mundo, né? Que a mulher chega e diz, nossa, eles veem isso na hora do almoço, né? Tal. Pronto. Tem uma mulher que apresenta um programa na TV Tropical, cara. Aquela Elizabeth, não sei o que lá. Uma galega, né? Aham. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus, viu? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Jesus! Tipo assim, aquela mulher, ela pode ser tudo, menos comunicadora, cara. Aham. Tipo, ela pode ser tudo, menos comunicadora. Não, eu sempre me pergunto assim, o que que Margot tá fazendo ali? Porque só tem Margot ali, bicho. Não, assim, eu acho que. Porque assim, eu acompanho Margot há algum tempo, diga. Assim, eu sei que o papo tá massa. Só que assim, hoje eu não tava muito afim de prolongar, porque eu vou ter que preparar ainda a entrevista de mais tarde. A gente já vai estourar aqui. Só que eu acho que é um assunto que a gente poderia continuar de repente amanhã, se você puder. Ou no próximo Posso dia, sim, porque- posso sim, posso sim. Posso sim. Então a gente vai deixar. Certo, Que a gente já vai estourar aqui o tempo. Já Vai falta lá, quantos minutos? 2 minutos. Só concluir o que eu estava dizendo aqui, né? É complicado. A comunicação potiguar, gente, ela favorece muitas famílias. E amanhã, na próxima live, eu explico a vocês o porquê de tudo isso. É uma coisa assim impressionante. É um negócio impressionante. Mas vamos lá, vamos seguir na vida, Pronto. né? Mas amanhã a gente volta aí. Essa vai ficar salva no YouTube porque é um assunto que. É, Comunicação potiguar, né? Então, é. amanhã a gente tá de volta aqui ao Chá das Três. Pronto, chá Valeu. das três com comunicação. O tema de amanhã é fixo, comunicação potiguar. Massa. Valeu. Valeu, valeu.